Sejam bem-vindos ao Cast Não tá Eco. muito longe, não? Tá não, tá normal. Sejam bem-vindos ao Cast Eco. Estamos para mais um vídeo nesta saga de livros polêmicos. E hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 2 do livro Apocalipse ou Revelação de Pedro. Se você acha que o capítulo 1 já foi polêmico, o 2 então, meu irmão, hoje o bicho vai pegar, a giripoca vai piar. Apocalipse de Pedro, capítulo 2. Dá o joinha, compartilha, ativa o sininho, se inscreve, hein? Vamos lá. Capítulo 2. Então, eu acho que é melhor dar uma recapitulada pelo menos no último versículo, né? Sim, vai lá. Só para recapitular um pouquinho aqui, o capítulo 1 do livro de Revelação de Pedro, ele termina assim, certo? Que eu vou ler só o último versículo aqui, que é o 22, capítulo 1, versículo 22. Uriel, o mensageiro de Deus, trará as almas daqueles pecadores que pereceram no dilúvio, e de todos os que habitavam em todos os ídolos, em toda imagem fundida, em todo objeto de amor, e em pinturas, e daqueles que habitavam em todas as colinas, e em pedras, e ao longo do caminho, a que os homens chamavam deuses. Eles os queimarão com eles em fogo contínuo, e depois disso todos eles com suas moradas serão destruídos, eles serão punidos por toda a eternidade. E aí termina o capítulo 1. Agora no capítulo 2, dando continuidade à leitura. Então homens e mulheres virão ao lugar preparado para eles pelas suas línguas, com as quais blasfemaram o caminho da justiça. Serão enforcados. Não sei nem se pode falar. Pode, né? Tem gente que fala. A leitura pode. Há fogo inextinguível espalhado sobre eles, e eles não escapam dele. Então aqui já fala da pena. Se prestar atenção, é bom a gente ir dando pontuando, porque a pessoa às vezes acaba despercebendo, presta atenção, mas não está ligado. Então aqui ele já começa, Jesus, né, Nosso Senhor, ele começa a explicar as penas, os castigos, conforme cada obra de cada sentença ali, de cada pessoa, né, que fizeram. Então este primeiro versículo aqui, ele já está dizendo o que, ó? Então homens e mulheres virão ao lugar preparado para eles, pelas suas línguas, com as quais blasfemaram. Entendeu? Então aqui já fala dos blasfemos, né? Blasfemos. Eles serão enforcados, a fogo inextinguível espalhado sobre eles, e eles não escapam dele, ou seja, né? E é interessante aí porque na Bíblia diz que no dia do juízo, após o julgamento, né, será lançado no lago de fogo a besta, o falso profeta, né? Ó, eis outro lugar, ali há um poço grande e cheio, nele estão aqueles que negaram a justiça, e mensageiros de punição os punem, e ali acende sobre eles o fogo do seu tormento. Aqui aqueles que negaram a justiça, né? Os injustos, né? E novamente, eis mulheres, eles os penduram pelo pescoço e pelos cabelos, eles os lançarão no poço. Estes são os que trançaram os cabelos, não para o bem, ou não para torná-los bonitos, mas para convertê-los à fornicação, para que pudessem enredar as almas dos homens para a perdição, e os homens que se deitaram com eles em fornicação serão enforcados pelos lombos naquele lugar de fogo. E eles dirão uns aos outros: não sabíamos que deveríamos vir para o castigo contínuo. E aí essa pena, ela é bem interessante, porque aqui ela fala sobre a fornicação, né? A fornicação, e também sobre a questão da sedução da mulher para com o homem, que fez o homem se perder
né, diante ali dos caminhos de Deus, né? E os homens que vieram a se deitar, né, com essas pessoas também serão penalizados. E aqui ele fala, né, quando fala eles vão fazer isso, eles vão fazer aquilo, são os espíritos, são os anjos que estão atuando no Apocalipse a mão de Deus, não é isso? É isso, e tem uma parte interessante aí, porque ele fala das fornicação, as mulheres que trançaram seus cabelos não para deixar o cabelo bonito, mas para chamar a atenção, despertar no homem um desejo ilíbido. Propositalmente. Porque Jesus ele vai dizer o seguinte: se um homem olhar para uma mulher com desejos ilíbidos no teu coração, ele já pecou com ela, ou seja, peca no pensamento também. Mas aí tá falando do ato consumado, a mulher ela se arruma toda, né, coloca aquela roupa sensual, aquele cabelo bonito, aquela maquiagem, não para para se sentir bem, né, para ficar bonito, mas arrumado, sim propositalmente, fala, vou ficar bem, que é para chamar a atenção dos homens, e acaba levando os homens para cama e tem relação sexual, sendo que não são casados. Aí isso chama-se, se não são casados, chama fornicação. Se um daquelas partes é casada, um vai estar em adultério e o outro em fornicação. E aqui Pedro está falando uma sentença para os fornicadores. Para os fornicadores. Né? E aí o homem, quando fala também que o homem será pendurado pelo lombo, e aí quando a gente vai pesquisar o que significa isso, significa que as mulheres serão penduradas pelo pescoço ou pelos cabelos. É pesado meio falar esses negócios, né? E os homens serão pendurados pelo pênis. Aonde será queimado também no fogo eterno ali. Homem, cuidado, os cabos não derrubar nós aí a live. Não, mas eu não falei palavrão, falei o nome científico. Então, e os assassinos e aqueles que fizeram causa comum com eles, eles lançarão no fogo em um lugar cheio de animais venenosos, e eles serão atormentados sem descanso, sentindo suas dores, e seus vermes serão tão numerosos quanto uma nuvem escura. E o mensageiro Azrael, aí dá o nome novamente de um anjo, trará as almas daqueles que foram mortos, e eles verão o tormento daqueles que os mataram, e dirão uns aos outros: retidão e justiça é o julgamento de Deus, pois ouvimos, mas não acreditamos que deveríamos entrar neste lugar de julgamento contínuo. Então aqui no versículo 4 ele já fala sobre a punição dos homicidas, né, dos assassinos, que serão lançados num lugar de fogo também, onde vai ter vários animais venenosos ali, né, prejudicando os assassinos, né, e os vermes também consumindo aqueles assassinos ali eternamente. E o anjo Azrael vai trazer as almas daqueles que os assassinos mataram, para que possam olhar o julgamento e ver que, né, o que estava escrito está acontecendo. E aí tem uma questão interessante que pode ser também uma metáfora do seguinte: por exemplo, no livro de Apocalipse diz que a estrela chamada Absinto cai sobre o abismo e libera uma praga de gafanhoto, e estes receberam ordem para atormentar o homem, né? E ali está falando uma praga de gafanhoto pela quantidade, no caso são demônios. E a gente aqui também está vendo que ele fala sobre animais, né? Que devorarão, que atormentarão. E pode ser uma metáfora para um tipo de demônio, como também pode ser literalmente vermes mesmo, e animais peçonhentos. O que a gente sabe é que realmente é algo terrível, porque, como foi dito no primeiro vídeo, se você não assistiu, assista depois, para você entender essa saga. E continue. Vamos lá, versículo 5. E perto desta chama haverá um grande e muito profundo poço, e nele flui de cima todo tipo de tormento, imundície e fluxo. As mulheres são engolidas até o pescoço e atormentadas com grande dor. Estes são os que fizeram seus filhos nascerem prematuros e corromperam a obra de Deus que os criou. Defronte deles
estará outro lugar onde seus filhos se sentam vivos e eles clamam a Deus. E relâmpagos saem dessas crianças e perfuram os olhos daqueles que por causa da fornicação causaram sua destruição. Então aqui novamente ele menciona as mulheres que cometeram o aborto, né, que é a morte prematura, né, que fala aqui, ela é entendida como aborto, será penalizada dessa forma, né, no poço, onde vai ser preenchido até o pescoço de tormento e tudo mais. E também as almas daquelas crianças, as crianças vivas estarão assistindo ali como forma de justiça. Parece que é isso que quer dizer aqui, né? Até porque aí também entra o que nós falamos no vídeo anterior, que, né, daquela parábola que Jesus conta do rico e Lázaro. O rico estava no lugar de tormento e Lázaro no seio do pai Abraão, lugares diferentes, separados por um abismo, e um não conseguia mais acessar o outro, mesmo que quisesse. E eles viam, e o rico sentia dor, né? Então, a causa da fornicação. E os olhos daqueles que assistiam também, os outros em volta, aparentemente é isso, que são os fornicadores, teriam os olhos perfurados pelos relâmpagos. Outros homens, versículo 6, outros homens e mulheres ficarão acima deles, nus, e seus filhos ficarão de pé diante deles em um lugar de deleite, e suspirarão e clamarão a Deus por causa de seus pais, dizendo: estes são os que desprezaram, amaldiçoaram e transgrediram seus comandos e nos entregaram à morte. Eles amaldiçoaram o mensageiro que nos formou e nos enforcaram e nos retiveram a luz que você deu a todas as criaturas. E o leite de suas mães, fluindo de seus seios, congelará. E deles sairão bestas devoradoras de carne, que sairão e se voltarão e as atormentarão por toda a eternidade com seus maridos, porque abandonaram os comandos de Deus e mataram seus filhos. Quanto a seus filhos, eles serão entregues ao mensageiro Tenlacos, que é o nome do espírito que vai receber os inocentes, né? dá uma pausa aí, gente. Você chegou até aqui, não se inscreveu ainda, não deu joinha, não compartilhou, tá esperando que um conteúdo como esse. Eu falei que ia ser polêmico, que ia ser conteúdo que você não vê em outros lugares. É difícil ver, até porque corre-se um risco do vídeo ser derrubado, ser flopado, por conta do tema, que é um tema pesado. Então, custa nada, né? Dá o joinha de graça. Isso aí. Tenlacos. Então, aqui fala que vai ser entregue as almas para esse Tenlacos, e aqueles que os mataram serão atormentados continuamente por Deus, assim o deseja. Azrael, o mensageiro da ira, trará homens e mulheres a metade de seus corpos queimados, e os lançará em um lugar de escuridão, até mesmo a gena dos homens. E um espírito de ira os punirá com todo tipo de tormento, e um verme que não dorme devorará suas entranhas. E estes são os perseguidores e traidores do meu justos. Então aqui já é mais uma pena que ele fala aqui, né? Dos que ficaram pendurados, dos que vão ser queimados novamente, do anjo Azrael, que vai trazer os homens e mulheres já queimados pela metade, para poder lançar num tormento eterno, onde vão ser atormentados por um espírito de ira. Agora eu quero complementar isso do seguinte ponto. Olha só, para um pouco, sem religiosidade, tá bom? O que acontece? A palavra de Deus, ela diz o seguinte, que no dia do juízo, todos os mortos que transpassaram, eles serão ressuscitados para ser julgados, né? Então todos estarão diante do Senhor Jesus Cristo para ser julgados. E nesse dia, uns receberão a salvação, o galardão, outros a condenação. Se você não crê nisso, Deus vai continuar sendo Deus e o juízo vai acontecer. Se você crê nisso, você pode ser salvo, crendo no Senhor Jesus, confessando Ele na sua vida. Então, gente, é melhor crer do que pagar para ver. E ao lado deles que estão lá, estarão outros homens e mulheres,
roendo suas línguas, e eles os atormentarão com ferro em brasa e queimarão seus olhos. Estes são os que caluniam e duvidam da minha justiça. Outros homens e mulheres cujas obras foram feitas com engano terão seus lábios cortados, e o fogo entrará em suas bocas e suas entranhas. Estas são as falsas testemunhas, ou estes são os que fizeram os mártires morrerem por suas mentiras. Ou seja, aqui ele fala novamente a pena dos caluniadores, né, dos injustos novamente, e dos que perseguiram os mártires, né, que vão ter. E também fala aqui, cadê outros? Que foram feitos, engano terão seus lábios, que fizeram obras enganosas também, né? E que falsas testemunhas, os falsos testemunhos também. Então, essa sentença é para esse público aqui, vamos dizer assim. Se você pegar o livro de Flávio Joséfo, que chama-se História dos Hebreus, é um livro gigante, dá umas 3 ou 4 bíblias, é gigante. Ele vai contar a história dos imperadores romanos, principalmente quando chega na parte que ele fala sobre Domiciano, que diz o seguinte, que Domiciano ele pegava o povo de Deus naquela época, ele amarrava aquele povo no seu jardim, cobriam eles com piche durante a noite e tocava fogo, e ele ficava ali na sacada do seu palácio assistindo aquele povo queimar vivo, e a quilômetros de distância ouvia-se gritos de pessoas sendo queimadas vivo. E aí foi apenas uma das maldades que ele fez. Em Apocalipse, João, quando ele é levado aos céus, ele tem uma visão. E qual é a visão? Uma das visões que ele tem é que ele vê o altar do Senhor, o Senhor assentado no seu trono, né? Ele vê o altar e ele vê debaixo do altar as almas daqueles que morreram por amor ao Senhor durante esses períodos. E aqueles homens, eles começam a clamar: até quando o Senhor não julgará e condenará aqueles que nos mataram, que fez isso com a gente? E aí ele diz o seguinte, uma voz diz: dá uma veste branca, para que eles vistam aquelas vestes brancas, e aguarde um pouco mais, até que seja completado o número dos que serão mortos durante a grande tribulação. E aqui está falando justamente isso, que ele vai ser cobrado, vai ter o dia que essas pessoas que fizeram isso e ainda fazem e farão, elas vão pagar. São os perseguidores, os falsos testemunhos, né? E aqui fala que terão os lábios cortados, os olhos furados, né? Serão marcados com ferro e fogo. E quando eu falo sem religiosidade, é justamente isso. É um livro que não está na Bíblia cristã evangélica, sou cristão evangélico, mas o que está falando aí é realmente o que João relatou ali em Apocalipse. Versículo 9: e ao lado deles, em um lugar próximo, na pedra, estará uma coluna de fogo, e a coluna é mais afiada do que espadas, e haverá homens e mulheres vestidos em trapos e roupas sujas, e eles serão lançados sobre isso, para sofrer o julgamento de um tormento que não cessa. Estes são os que confiaram em suas riquezas e desprezaram as viúvas e as mulheres com filhos órfãos diante de Deus. E em outro lugar próximo, cheio de imundície, eles lançaram homens e mulheres até o joelho. Estes são os que emprestaram dinheiro e tomaram usura. E outros homens, esse aqui parece que ele falou para os agiotas, né? Os banqueiros, né? E agiotas. E outros homens e mulheres se lançam de um lugar alto e retornam novamente e correm, e demônios os impelem. E Jesus condenou essa prática, né, de emprestar dinheiro a juros. E eles os colocam no fim de seus juízos, e eles se lançam para baixo. E assim eles fazem continuamente e são atormentados continuamente. Imagina, diz que vai ter uma parte será lançado num lugar também de fogo até o joelho e tudo mais. Outra parte é como se o pessoal, tanto homem quanto mulher, eles tentam se suicidar, mas quando eles estão perto, eles voltam para o lugar onde eles voltou. E nesse mesmo instante, demônios perseguindo eles impelem, ou seja, tira a pele dessas pessoas. E esse ciclo fica se repetindo eternamente.
Tem uma como se fosse passagem, um loop. e tem uma passagem louca lá em Apocalipse que diz o seguinte, né? Que quando o absinto cai sobre o abismo e libera uma praga de gafanhotos, que são demônios para tormentar o homem, que não tem a marca de Cristo, essas pessoas chegarão num ponto que desejarão a morte, mas a morte fugirá delas. Elas não vão morrer. Elas vão desejar, mas de alguma forma não vai morrer. Isso aqui na Terra ainda. Agora imagine lá, num campo espiritual onde não morre mais, tá lá, já era. E é o que ele falou, é como um loop. O cara tá sendo consumido, resetado e consumido de novo ao início. E assim, assim vai. E ele sofrendo ali, ele sentindo as dores. E sentindo as dores, isso é louco. Deus me livre. E assim eles fazem continuamente e são atormentados continuamente. Estes são os que cortaram sua carne como apóstolos de um homem e as mulheres que estavam com eles. E estes são os homens que se contaminaram juntos como mulheres. Aí entra a prostituição, adultério, fornicação. E ao lado deles haverá um braseiro, e abaixo deles o mensageiro Azrael preparará num lugar de muito fogo, e todos os ídolos de ouro e prata, todos os ídolos da obra das mãos dos homens, e as semelhanças de imagens de gatos e leões, e de coisas rastejantes, de animais selvagens, e os homens e mulheres que prepararam as suas imagens estarão em cadeias de fogo e serão punidos por causa do erro diante dos ídolos, e este é o seu julgamento para sempre. E ao lado deles estarão outros homens e mulheres queimando no fogo do julgamento, e seu tormento é contínuo. Estes são os que abandonaram o mandamento de Deus e seguiram as persuasões do demônio. Ou seja, aqui ele menciona o pessoal, os idólatras novamente, menciona também aqueles que caíram na lábia do demônio através da persuasão, né? Ou seja, se desviaram no meio do caminho, entendeu? Essa pena aí cabe a essa galera aí. E aí acaba o capítulo 2, né? E aí vai ter o capítulo 3 no próximo vídeo. E aqui você vê que no capítulo 2 ele já menciona o nome de Tem-Lacós, que é um anjo ou um espírito no qual vai receber os espíritos dos inocentes que serão levados, principalmente ali na parte aqui que menciona a questão da morte prematura, do aborto e tudo mais, das almas das crianças. E menciona novamente aqui Azrael como um anjo, que é o portador, como se ele fosse o carcereiro de uma prisão, né? Ele leva a alma para lá, leva a alma para cá, para que aquelas almas sejam atormentadas, né? Uma vez que aqui mesmo diz que ele é o anjo da ira, mas não diz que é adversário de Deus, apenas um cumpridor dos deveres que ele tem que fazer na revelação aqui, segundo a leitura aqui, né? Então Azrael aqui ele leva a alma para um canto, joga lá, depois leva para outro canto, joga lá, e ele vai cumprindo cada sentença conforme as profecias e o que deve ser feito aqui na revelação. Você acreditando ou não, existe, o próprio Jesus falou, né, que houve uma batalha no céu, viu Miguel e seus anjos batalhando contra o diabo, né, e que ele foi expulso. Quando Satanás ele cai, né, Ra-Satã, a antiga serpente ou o diabo, como a gente conhece no Brasil, né, muitos falam Satanás, mas é Ra-Satã. Quando ele cai, a Bíblia diz que caiu com ele 1/3, cara, 1/3 de milhões e milhões, ou uma quantidade que a gente sequer sabe, caiu com ele. Então o mundo espiritual é real, existe, e esse livro ele fala sobre anjos, fala sobre demônios, fala sobre condenação, fala sobre os castigos, as penas, conforme cada obra. Esse capítulo é muito louco. E assim, só para deixar claro novamente, é um livro apócrifo, mas até então não foge muito. Na verdade, na minha opinião, não fugiu nada até agora das profecias do Apocalipse da Bíblia convencional. A única coisa diferente aqui, obviamente, é a alusão que o livro faz às penas, às obras, né? Porque na Bíblia convencional não fala explicitamente as penas, os castigos, né? Aqui ele já traz como serão os castigos
pelo menos de alguns, né, alguns castigos que serão realizados, e na Bíblia convencional não tem. Traz também o nome dos espíritos que vão atuar, como Uriel, que será aquele que vai trazer as almas de volta à vida, a mando de Deus, como foi lido lá no capítulo 1, né, como Azrael, que é o anjo da ira, o espírito da ira, né, que vai atuar também levando essas almas e essas pessoas para cada, vamos dizer assim, cada área do inferno, cada escalação do inferno ali, conforme, para que seja cumprido as penas de cada um, conforme a sua obra. Menciona, tem Lacoste também como um espírito, como se fosse um anjo, um espírito, na qual será responsável de levar as almas dos inocentes para o céu e não deixar nesse ambiente, né? E é isso, ainda tem o capítulo 3 e o capítulo 4 que a gente vai ler nos próximos vídeos, certo? Então, você aí, se inscreva, deixa seu joinha e se você tiver interesse também em adquirir, pode me chamar aí que é nóis. Bíblia com 120 quanto? 127? 125. 125 livros, né? Que você não vê por aí não. Todos os cânons mais os apócrifos. Mais os apócrifos. É isso aí. Inscreva-se no canal, ative o sininho e até a próxima.